Olá, mais um programa Direito no Dia a Dia e hoje temos um tema muito especial e de fato importante para toda a sociedade, para a comunidade, que é o direito relacionado às mulheres e a Lei Maria da Penha. E para esse assunto nós vamos abordar a relevância da Lei Maria da Penha e também os mecanismos legais de proteção à mulher. Para nos explicar todos esses detalhes, nós convidamos e temos a honra de receber a mestra em Direito Ambiental e assessora de juiz no Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Amazonas, além de professora universitária, Ana Carolina Lucena. Ana Carolina, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Ednilza. Desde já agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, né, e informação a todos. Muito obrigada. Ana Carolina, para começar, a gente precisa, né, explicar a respeito da Lei Maria da Penha, que é muito falado, muito comentado, muito discutido, mas qual é o principal objetivo no contexto à proteção da mulher? Então, a Lei Maria da Penha, ela nasceu, né, é importante a gente frisar que ela nasceu de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque até 2006, que é de quando data a Lei Maria da Penha, o Brasil ele não tinha uma legislação que protegesse as mulheres, né, e que promovesse o direito à igualdade que está esculpido na nossa Constituição Federal. Então, a Lei Maria da Penha, ela nasceu com alguns pilares. O primeiro deles a gente pode citar, que é a prevenção à violência, e também a punição e também a proteção às vítimas, né, de violência doméstica e familiar, né, que no caso aqui é o elo mais vulnerável nessa relação entre homens e mulheres, que é a mulher. Perfeito. A Lei Maria da Penha ela é conhecida por abordar diferentes tipos de violência, né? Antes da gente passar para a próxima apresentação, a gente contextualiza, né, os objetivos de prevenir e punir, proteger as vítimas e os mecanismos, né, essenciais que fazem parte da proteção da mulher. E aí, quando a gente trata desses diferentes tipos de violência, quais são essas formas e como elas estão divididas na legislação? Bem, isso é até um ponto que é importante nós salientarmos aqui, porque muitas pessoas confundem que a Lei Maria da Penha ela vai proteger somente aquelas mulheres que são vítimas de uma agressão física ou de uma ameaça, daqueles níveis, né, mais graves de violência. Mas a Lei Maria da Penha, ela coloca, né, no seu rol ali 5 tipos de violência, né? Sim. O primeiro deles que eu presumo ser até inclusive o mais grave, que é a violência física, Sim. que é baseada ali em agressões corporais, né, tapas, socos, empurrões, lesões corporais ou qualquer outra conduta que vá ofender, né, a integridade e a saúde corporal da mulher, aqui enquadrando inclusive o feminicídio, né, que é um crime gravíssimo, né, atualmente previsto no nosso Código Penal como uma das maiores penas previstas no nosso Código Penal. Existe também a violência psicológica, então hoje em dia as pessoas não têm muitas vezes esse conhecimento, mas a violência psicológica também é uma violência Sim. que está prevista, né, na Lei Maria da Penha, que pode se basear em danos emocionais, em atos que vão diminuir ali a autoestima da mulher, humilhá-la, atos de ridicularizá-la, se enquadra também as ameaças, o isolamento da mulher do convívio social, do convívio muitas vezes familiar, como uma forma mesmo de manipular, né, a mulher. Existe também a violência sexual, que aqui a gente pode enquadrar qualquer conduta ou delito, né, crime, que vá ofender a integridade sexual da mulher. Existe também a violência patrimonial, né, que é muito, muito difícil a gente reconhecer muitas vezes esse tipo de Sim. violência, mas é uma violência real. Muitas mulheres sofrem esse tipo de violência patrimonial, que ocorre quando o agressor, né, ele retém, ele subtrai parte do patrimônio, né, algo que é de direito da mulher, a fim de isolá-la cada vez mais. E, por fim, existe também a violência moral, que vai se basear em qualquer ato de calúnia, difamação ou injúria,
ou algo que vá ali ofender a imagem, né, a honra ou a reputação da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela estipula todos esses tipos de violência, né, de forma abrangente. Então, o ciclo de violência que é vivenciado muitas vezes por uma mulher, né, dentro do âmbito doméstico familiar, ele pode se dar em muitos aspectos. Perfeito. E quem pode ser protegido pela Lei Maria da Penha? Ela se aplica apenas às mulheres em relacionamentos conjugais? Como se dá essa proteção? Então, Ednilza, não, né? A resposta é não. A Lei Maria da Penha, ela se aplica em todo tipo de relação, no âmbito doméstico, com ou sem coabitação, no âmbito também familiar e também no âmbito de relacionamentos, né? Na relação íntima de afeto, seja atual ou seja passada. Então, muitas vezes é um ex-namorado, é um ex-companheiro. Então, não somente numa relação conjugal atual, que nós podemos aplicar a Lei Maria da Penha, mas ela vai se abranger também em relação a ex-companheiros, em relação de filhos, com relação às mães também, a genitora. A gente tem observado muito na justiça que os pedidos de medidas protetivas, né, os casos têm aumentado bastante nessa relação de filho com mãe, nas outras relações, né, familiares, com ou sem afinidade, enfim, e também em qualquer relação íntima de afeto, né, como eu mencionei, que pode ser tanto atual como também passada, pode ser um ex-namorado, né, que esteja cometendo algum dos tipos de violência que nós já mencionamos, ou com uma perseguição, enfim. Perfeito. A gente conhece um dos mecanismos, né, mais conhecidos da lei, são as medidas protetivas, né? Então, as medidas protetivas de urgência. Pode explicar como é que ela funciona e como pode ser solicitada? Então, as medidas protetivas de urgência, elas são basicamente ordens judiciais. Sim. Então, o juiz, ele irá receber, né, feito, protocolado perante a justiça, um pedido, né, um processo de pedido de medida protetiva ao juiz, e a lei estipula ali um prazo de 48 horas para que o juiz analise e aprecie essa medida, que pode conceder ou denegar esse pedido. E nesse pedido ele pode ser feito através da própria vítima, indo a uma delegacia, né? Então é protocolado pela autoridade policial, pode ser feito através da defensoria pública ou por meio de um advogado particular. E é importante frisar que é independente de registro de boletim de ocorrência. Então, a medida protetiva, ela não deve se confundir com a atividade policial. Sim. Então, embora a autoridade policial ela possa fornecer esse caminho, né, esse meio também para a vítima procurar e pedir medidas protetivas, não se confunde claramente com a ação penal ou com o inquérito policial. Então, a vítima que está sofrendo algum tipo de violência, ela tem todos esses mecanismos. Perfeito. E o que acontece se o agressor descumpre essas medidas protetivas, né? Quais são as consequências legais? Bem, então, as medidas protetivas, elas podem ser aplicadas de diversas maneiras, né? O juiz, quando aprecia e concede o pedido de medida, dependendo ali da situação, ele pode determinar o afastamento do lar, né, ao agressor, a proibição de contato por qualquer meio, o distanciamento físico, né, em determinada metragem ali da vítima. Sim. Então ele não pode se aproximar dela enquanto estiver vigendo essas medidas protetivas de urgência. Quando há casos de descumprimento dessa ordem judicial, a Lei Maria da Penha, ela tem ali tipificado a conduta, né, do artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, hoje, né, atualmente, quando o agressor ele descumpre essa ordem judicial, então ele incorre então nesse delito, né, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, ele sofre todas as sanções penais, ele é processado, né, judicialmente, e pode ser aplicado, então, ao fim de se condenado, uma pena privativa de liberdade, além de outras sanções, né? É possível haver ali um encaminhamento desse agressor a programas de reabilitação e, inclusive,
a decretação de prisão preventiva em casos mais graves. Então, o Código de Processo Penal, inclusive, e a própria Lei Maria da Penha, também determina que o juiz ele pode decretar a prisão preventiva do agressor em casos de descumprimento de medida protetiva. Sim. Como que, vendo todo esse contexto, né, da possibilidade de requerer a proteção, como que a Lei Maria da Penha garante o acesso à justiça a mulheres em situação de vulnerabilidade, né, como aquelas que não têm recursos financeiros, né? Que aí imagina-se que eu preciso de um advogado para uma medida protetiva, mas há algum amparo, né, quanto às mulheres em vulnerabilidade? Com certeza, né? A Lei Maria da Penha, como ela oferece esses pilares, ela tem como objetivo, né, a prevenção, o combate e também a proteção da mulher. Existe toda uma rede de apoio, né, criada através da Lei Maria da Penha, que funciona com o auxílio de outros órgãos que atuam perante o Poder Judiciário e também do Poder Executivo, do Poder Legislativo, por meio de ONGs, casas-abrigo. Em casos, por exemplo, de que ela precisa ter acesso, né, à justiça, atualmente nós contamos também até mesmo com a tecnologia. Sim. Aqui no estado do Amazonas, onde nós estamos, foi criado na sexta-feira, foi inaugurada a delegacia virtual, que é justamente para auxiliar essas mulheres que não conseguem, muitas vezes, se deslocar à delegacia mais próxima, a fim de denunciar o seu agressor e requisitar, né, solicitar as medidas protetivas em sua proteção. Perfeito. E a gente vê, né, que é uma assistência jurídica que é gratuita, né, que é o caso da Defensoria, que dá o suporte. O suporte multidisciplinar, que são essas equipes especializadas que estão nos juizados. O registro do BO, que não somente ele, né, mas pode ser feito diretamente. E o aplicativo, que é o Maria da Penha Virtual. E aí a gente tem uma questão de casos de violência em áreas remotas. Então, como é que a comunidade indígena ou rural, ribeirinha, ela vai ter acesso aos serviços judiciais? Isso aí pode ser limitado a eles ou eles vão ter acesso, caso isso ocorra com as mulheres, né, nessas áreas? Bem colocado, essa questão é uma grande problemática, né, enfrentada atualmente em muitos locais do Brasil, e principalmente aqui na nossa realidade do Amazonas, no interior do estado. A mulher da Amazônia, né, ela muitas vezes enfrenta essa dificuldade geográfica de se deslocar da sua comunidade até a delegacia mais próxima, que muitas vezes é necessário pedir o auxílio de um barco que às vezes não está ali disponível, ou de recursos financeiros para conseguir se deslocar. Então, realmente é uma grande problemática, é uma dificuldade, né, encontrada. Mas, atualmente, como a Lei Maria da Penha, ela conta com toda uma rede de apoio, como nós chamamos, existem muitos programas, né, de órgãos do Ministério Público, da Defensoria Pública ou até mesmo do Tribunal de Justiça, que é a justiça itinerante. E, atualmente, como eu frisei, a tecnologia ela deve, nesses casos, ser utilizada a nosso favor, né? A própria delegacia virtual da mulher, que foi inaugurada pela Polícia Civil aqui no Amazonas na última sexta-feira, tem como esse objetivo também, garantir acesso à justiça a mulheres, principalmente, que têm essa dificuldade no interior do estado. Perfeito. Quando você fala desse delegacia virtual, como é que funciona, né? Como, de fato, ela pode acionar através dessa delegacia virtual? O próprio site da Polícia Civil, e existe também, né, o aplicativo. Brevemente, a mulher, a vítima, né, ela se identifica, coloca seus dados pessoais, coloca os dados do agressor e narra a situação do qual ela está passando, né, a todos os episódios do qual ela foi submetida, e com as respectivas datas, se puder, né, de forma a auxiliar ali a análise e apreciação judicial, se tiver, né, alguma prova
ela pode anexar algum tipo de documento nesse pedido. Então, esse protocolo é encaminhado para a delegacia, né, a delegacia respectiva. E o delegado faz, então, o encaminhamento desse pedido diretamente ao juiz, né, que, como frisamos, por se tratar de questão de urgência, tem até 48 horas para que essa medida chegue ali ao amparo a resposta, né, da medida chegue ao amparo da vítima. Perfeito. Em relação à denúncia, né? A gente está falando sobre a denúncia, né? A questão que já se amplia pelo âmbito virtual, né? Para que se chegue também nessas áreas remotas, que acaba tendo a possibilidade de acesso pela via da internet. Como a mulher ela pode buscar ajuda de forma segura quando ela ainda convive com o agressor, que é um ponto bastante delicado, né? De como, de fato, conseguir a segurança diante do agressor ainda estando com ela, né? Então, a Lei Maria da Penha, nesses casos, quando são casos de violência, né, de ciclos de violência em que a vítima ela reside com o seu próprio agressor, existe a possibilidade do juiz determinar o afastamento compulsório dele do lar, certo? E de forma a assegurar a integridade psicológica e física também da vítima. Existem outros mecanismos para evitar também que haja, inclusive, o descumprimento. Atualmente, o juiz ele pode, inclusive, determinar a tornozeleira eletrônica, a monitoração, né, eletrônica ao agressor, e também o chamado botão do pânico, que é um dispositivo que é concedido à vítima para que ela consiga, inclusive, acionar diretamente as delegacias, a autoridade policial, todas as vezes que se sentir ameaçada. Então, principalmente nesses casos mais complicados, mais delicados, em que há ali o afastamento do lar, a vítima ela pode contar com todos esses mecanismos de proteção, além, inclusive, das casas-abrigo, das ONGs, né, do auxílio psicológico que é oferecido pela equipe multidisciplinar, muitas vezes do próprio juizado, e também de outras secretarias, como Secretaria da Mulher. Perfeito. Ana Carolina, muito obrigada pelos esclarecimentos nesse primeiro bloco. Ainda temos a explorar no próximo bloco sobre os mecanismos da Lei Maria da Penha. Então permaneça aí e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a Constante TV Direito no Dia a Dia. Estamos voltando ao programa Direito no Dia a Dia da Constante TV e continuamos com a nossa conversa com a mestre Ana Carolina Lucena sobre a Lei Maria da Penha e seus mecanismos de proteção à mulher. Então a gente falou dos conceitos básicos da lei e a gente gostaria de falar agora sobre a prevenção. Então, como é que a Lei Maria da Penha atua para evitar novos casos de violência doméstica? Como é feita essa prevenção? Bom, um dos pilares, né, que nós colocamos aqui é a prevenção, dentro dos objetivos da Lei Maria da Penha. E a lei, é importante frisarmos aqui, que ela também tem um cunho social, certo? Então, essa prevenção, ela vai se dar em muitas ações afirmativas, contando com as atividades, né, o exercício ali da rede de apoio. Então, existe não somente a atuação ali nessa temática do Poder Judiciário, que é de suma importância, mas também de todos os órgãos de apoio dessa rede, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as secretarias também estaduais e municipais que atuam nessa temática de proteção dos direitos das mulheres. Dentro dos juizados especializados, inclusive, né, que são criados especificamente no âmbito do Poder Judiciário para combater essa violência doméstica contra a mulher, existem a ação da equipe multidisciplinar, que é uma equipe que cuida, que conta, né, com profissionais da área de psicologia, de assistência social, que são capacitados, preparados para atender a demanda dessas mulheres, né, que muitas vezes são recebidas de forma muito fragilizada, vítimas, né, de muitas vezes de anos submetidas ali a um ciclo de violência. Então, existe também, de forma de prevenção, uma ação para além do Poder Judiciário, e aqui eu posso frisar um projeto muito bonito, né, da unidade judiciária do qual eu trabalho, que é a Maria vai à Escola.
que conta ali com a equipe multidisciplinar do nosso juizado, que vai até as escolas para dar informação ao público mais jovem, a fim de que esse ciclo de violência que é desencadeado aí na nossa sociedade durante muitos e muitos anos, seja desde sempre combatido. Muito bom. É bom saber que tem essas possibilidades, né? E a comunidade está recebendo essas informações através desses projetos também. Quanto ao apoio às vítimas, quando a gente fala das vítimas, na verdade, que tipo de suporte a Lei Maria da Penha ela vai oferecer após um episódio de violência? Então, dentro do texto da Lei Maria da Penha, ela determina que esse apoio, essa assistência, ela seja integral. E quando nós falamos de apoio integral à vítima, aqui nós podemos frisar principalmente a assistência jurídica, né, de forma gratuita, contando ali também com os órgãos de apoio que atuam perante o Poder Judiciário, e também a assistência psicossocial, que é principalmente exercida ali pela equipe multidisciplinar. Que conta ali com a psicologia, né, com a assistência psicológica e também com a assistência social, né, que muitas vezes nós estamos falando de famílias que existe uma dependência econômica do agressor. Então, a assistência social nesses casos é de suma importância para o encaminhamento ali da vítima para atividades profissionalizantes, né, cursos profissionalizantes, para auxiliar também no encaminhamento dos filhos, porque muitas vezes eles também são submetidos a esse ciclo de violência. Então ela busca atender, dar assistência à mulher, mas não somente à mulher diretamente, mas também os dependentes, né, as pessoas, os outros indivíduos dentro desse seio familiar. E muitas mulheres, como a gente estava falando, enfrentam uma violência psicológica, né? A gente falou de 5 tipos de violência, e a violência psicológica que pode ser difícil de se comprovar. Então, como a Lei Maria da Penha ela aborda esses casos? Então, a violência psicológica, ela busca ser combatida de forma com muita seriedade. Tanto é que em 2021 foi então criado, né, o crime no Código Penal brasileiro para a violência psicológica. Até então, que se nós tínhamos ali de conceito de violência psicológica, era algo muito abstrato até, né? Que é muito difícil muitas vezes nós identificarmos o que é uma violência psicológica. Mas como os casos são reais e têm aumentado no âmbito da justiça, em 2021 então foi criado esse tipo penal no Código Penal, né? Então é um crime, hoje em dia é importante nós dizermos isso, que é um crime, violência psicológica. Então existe meios, né, de se combater de forma muito séria. Então a vítima ela pode reunir laudos psicológicos, declarações de atendimento psicológico, mensagens de texto eletrônicas, imagens, pode contar também com prova testemunhal. E o entendimento que se vigora atualmente é que não necessariamente precisa do laudo psicológico, porque às vezes são mulheres que não têm acesso à assistência, né, de saúde mental, a profissionais de saúde mental. Então o laudo é muito difícil a gente obter, mas que ele pode também, a violência psicológica pode ser provada, né, comprovada de outras maneiras. Sim, e quando a gente fala da dependência financeira, né, em que a mulher tem a dependência financeira do agressor, como é que elas podem romper esse ciclo, né, com auxílio dessa lei em específico? A vítima, quando é identificado essa característica, né, de dependência econômica, que muitas vezes é um fator para que elas voltem atrás na denúncia, retirem a queixa, né, peçam, solicitem a revogação das medidas protetivas, porém a violência ela continua. Então ela volta para aquele mesmo cenário de violência do qual ela tentou romper, né? Ela tentou sair por conta desse fator econômico. Então a lei ela pode, o juiz na verdade pode determinar através do que está escrito na lei a questão do auxílio aluguel. Então as vítimas que não conseguem muitas vezes custear uma moradia, o Estado ele tem por obrigação fornecer um auxílio aluguel no valor estipulado ali, dependendo do caso. Existe também o encaminhamento dessa vítima para programas, né, de cursos profissionalizantes,
Pode ser determinado, inclusive, que os filhos, né, estejam matriculados em local próximo da sua moradia, para que evite ali o desgaste do deslocamento muito longínquo, para que os filhos não percam ali o ano letivo. Então, existe toda uma rede de apoio capacitada, né, e preparada para receber essa vítima. Além, claro, das casas-abrigo, quando elas muitas vezes precisam ser retiradas, né, da casa, né, da moradia. E como que a lei protege? A gente pensa no âmbito familiar, né, que pode vir a existir as crianças, né, e menores, incapazes, vivenciando essa violência doméstica. Quando as crianças presenciam essa violência doméstica, né, contra as suas mães, elas também são consideradas vítimas? Sim, com certeza. A Lei Maria da Penha, embora esteja projetada para a violência contra a mulher, mas não tem como nós desvincularmos a violência, quando a gente fala dentro do âmbito doméstico e familiar, de outros indivíduos que também foram submetidos a esse ciclo de violência, que são os filhos, né? Principalmente as crianças. Mas especificamente quando ela sofre diretamente a violência por parte dos seus genitores, existe também a Lei Henri Borel, que também determina medidas protetivas de urgência que o juiz pode conceder em favor da criança. E no âmbito, quando se trata de violência da mulher, né, da sua genitora, eles também são protegidos de diversas maneiras. Por exemplo, dentro das medidas protetivas, o juiz pode determinar alimentos provisórios para os filhos e para a vítima também. A suspensão do direito de visita do agressor, para que a criança não seja obrigada a conviver com quem também lhe desferiu, lhe causou danos emocionais. Sim. E muitas mulheres temem denunciar com medo de represálias, né? No sentido de que eu vou estar segura, né? Após a denúncia do agressor. Como é que é esse processo, né, de garantir a segurança após a denúncia? Bem, a gente sabe que medidas protetivas, nós contamos com toda essa rede de apoio, né, com esse fortalecimento dessa rede de apoio à mulher, mas que no final das contas será um papel, né, uma ordem judicial, que o agressor ele pode sim descumprir, que inclusive é determinado como crime, é uma conduta criminosa, certo? Então, atualmente, a tecnologia ela tem sido utilizada dentre esses mecanismos de proteção a fim de que essa mulher ela seja de fato resguardada. Como já mencionei, existem muitos estados, muitos programas com o apoio da Polícia Militar. Aqui no estado do Amazonas, nós podemos citar o programa Ronda Maria da Penha, que está ali disponível 24 horas, 7 dias por semana, em favor da vítima que sofre violência doméstica, todas as vezes em que ela se sente ali ameaçada, de certo modo. Existe também a possibilidade de o juiz determinar a tornozeleira eletrônica ao agressor, a fim de que o Estado monitore, né, por onde ele está, se ele está se aproximando de onde a vítima reside, por exemplo, e também o dispositivo de segurança do botão do pânico, que também é fornecido aqui no estado do Amazonas pela SEAP. Então, a vítima ela pode também receber esse botão do pânico e acionar a polícia, né, todas as vezes, o Estado, todas as vezes que ela se sentia ameaçada. Então, todos esses dispositivos que nós contamos atualmente servem como proteção, né, à vítima. A Lei Maria da Penha ela considera a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, como a gente falou, as comunidades rurais, indígenas, e a questão dos imigrantes também surge, né, como demanda para o judiciário brasileiro. Então, como que isso funciona? Né, os indígenas com a dificuldade da língua, né, da comunicação, e os imigrantes também, não diferentes, né, de outra cultura, trazendo um agressor, né, para essas mulheres nessa situação de vulnerabilidade, nesse sentido cultural, né?
Então, em respeito até, né, aos próprios tratados internacionais que surgiram, e a Lei Maria da Penha surgiu a partir desses tratados internacionais, a lei, ela busca proteger a mulher em todos os seus sentidos, seja em sentido cultural, no sentido etário, então não é somente as mulheres, mas as meninas também, né, as crianças e adolescentes também são protegidas pela Lei Maria da Penha. E essa questão cultural, ela também precisa ser observada, né, dependendo do caso. Então, o judiciário, a polícia civil, se for o caso ali das delegacias, elas devem contar, elas podem contar com intérpretes né, capacitados ali para orientar e auxiliar né, nesse trabalho de proteção da mulher. Perfeito. A gente fala muito da idade, né? Relacionando a Lei Maria da Penha com jovens, mulheres casadas, as crianças, né? As meninas, mas também a questão relacionada às mulheres mais maduras, né? Que estão se relacionando e está ocorrendo quase que constantemente a violência patrimonial, né? No sentido de usarem, né? Desse relacionamento que não é um relacionamento verdadeiro, para extorquir as mulheres, né? Aquelas que já têm uma vivência, já partiram da idade adulta, né? 40, 50, 60 anos, e confundem né, essa relação. E é um ponto importante para salientar, não é? Com certeza, Ednilza. Nós temos observado bastante que os casos têm aumentado, principalmente em relação a idosos que têm esse estado de fragilidade emocional, muitas vezes, em que os filhos né, já estão crescidos, não moram mais na casa, existe aquela solitude, aquela solidão. Então, muitas vezes, o agressor ele utiliza desse cenário de vulnerabilidade, de fragilidade, muitas vezes, né, emocional, que esse público feminino, né, de mais idosas, de mulheres com idade mais avançada, mais maduras possuem, e utilizam né, desse contexto para realizar diversos tipos de violência, principalmente a patrimonial, né, como a gente pode mencionar a prática do estelionato emocional, que já é algo também reconhecido na justiça. Sim, a gente teve um caso buscando a defesa né, para um idoso, e a gente presenciou na própria delegacia, né, a despeito de uma filha desesperada, que a mãe estava sofrendo com a violência patrimonial, que de fato vinha de uma pessoa mais jovem, e o atendente falava, olha, eu não tenho como lhe ajudar, porque é sua mãe que tem que vir aqui e dizer que ela está sofrendo essa violência. E de fato a filha estava desesperada, mas não conseguia lidar com isso sozinha, até que a mãe de fato reconhecesse que ela estava sendo extorquida, né? Que ela estava sendo utilizada, né? Principalmente para retirar o patrimônio, assim, sem nenhuma proteção, né? E aí é um ponto muito difícil, né? Entre filhos e pais, né? Nessa relação de proteção também, quando a gente fala do idoso, né? Sim, inclusive uma das dificuldades que nós temos dentro do trabalho de combate à violência doméstica, e aqui eu posso colocar né, numa caixa só todos os profissionais que atuam com essa temática e diretamente com a rede de apoio, é justamente dar a ideia, né, trazer a ideia, conscientizar essas vítimas de que elas são vítimas. Sim. Nós precisamos sempre preservar a autonomia da mulher, então muitas vezes nós não entendemos porque elas não querem continuar com o processo de medida protetiva, mas é sempre importante nós respeitarmos a individualidade e a autonomia da mulher, porque é o que está escrito na nossa Constituição Federal. Mas o trabalho também da rede de apoio, ele, principalmente da equipe multidisciplinar, é trabalhar, e também nos familiares, né, que estão nos ouvindo, trabalhar nessa conscientização de que elas estão, sim, sendo vítimas de uma violência, que pode se dar de diversas maneiras, como nós já mencionamos aqui no programa. Então, você pode enfatizar novamente quais são as tecnologias, né, que facilitam o acesso às vítimas, né, nesses tempos de conectividade digital, o que está disponível para que elas
utilizem? Bom, aqui no estado do Amazonas, se você está sendo vítima de algum tipo de violência dentro do âmbito doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto, você pode solicitar o pedido de medidas protetivas através da internet, da Delegacia Virtual da Mulher. Em outros estados já existe também a criação dessas delegacias e, inclusive, do próprio Poder Judiciário. A gente pode citar aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele já oferece dentro do seu próprio site um meio de contato diretamente com o juiz, então a vítima pode solicitar ali diretamente deles. E você pode também contar com o apoio da delegacia mais próxima, né, a Delegacia Especializada da Mulher, um advogado ou a Defensoria Pública. Aqui no Amazonas nós temos um núcleo de atendimento à vítima de violência doméstica. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Você permaneça aí, nós temos o último bloco que vai tratar sobre os desafios relacionados a Maria da Penha. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a Constante TV, Direito no Dia a Dia. Estamos de volta ao Direito no Dia a Dia da Constante TV com a mestre Ana Carolina Lucena, discutindo a Lei Maria da Penha e os mecanismos de proteção à mulher. E esse último bloco, a gente gostaria de falar sobre os desafios, que nós sabemos que são muitos, mas a pergunta principal, né? Quais são os obstáculos para a efetiva aplicação da lei? Ednilson, eu acredito que o principal desafio que é enfrentado hoje no combate à violência doméstica é a subnotificação, né, a denunciação do agressor. Muitas mulheres ainda se sentem acuadas, com medo de denunciar, ou mesmo com dificuldade de enxergar que estão sofrendo um ciclo de violência. Então, atualmente, nós temos números muito expressivos, estatísticos, né, de casos de violência doméstica atualmente no Brasil, mas eles não refletem a realidade, né? Nós sabemos disso, eles não refletem a realidade. Então, um dos principais desafios que é encontrado é justamente a denunciação, né, desse agressor, fazer com que a vítima tenha a coragem suficiente, né, de se desvincular daquele cenário e denunciar. Por quê? São vítimas que muitas vezes têm uma dependência econômica, né, não tem uma especialização profissional e dependem unicamente, né, para sobreviver do agressor, né, do cônjuge, do companheiro, do ex-companheiro. Muitas vezes envolve crianças, né, nessa situação. Então, eu acredito que o principal desafio atualmente seja esse. Perfeito. Como então que nós, né, sociedade, comunidade, pode contribuir para a efetividade da lei e para apoiar as vítimas de violência doméstica? Nesse contexto, a sociedade ela tem um papel crucial, seja principalmente na conscientização, né, do dia a dia. Muitas vezes a violência que é praticada contra a mulher, ela está às vezes nos mínimos detalhes, nas mínimas condutas, que muitas vezes são imperceptíveis, porque já estão tão enraizadas na nossa sociedade que muitas vezes nós não percebemos. Então, sejam os familiares ou a sociedade, ela tem esse papel, né, crucial na prevenção da violência, no sentido de conscientizar, né, os seus familiares, quem está próximo, ou até mesmo na denunciação, né, no acolhimento da vítima em casos de violência doméstica e também denunciando muitas vezes, né, o agressor da vítima. E o que acontece quando a vítima ela decide retirar a denúncia, né? Isso é comum? Como é que se lida com essa situação? Bem, infelizmente, o pedido de medidas protetivas já é um grande passo, né, que a vítima ela realiza, né, até se chegar no Poder Judiciário, a fim de que o Estado chegue até ela e lhe dê a proteção efetiva da lei. Porém, diariamente, infelizmente, nós temos casos sim de que a vítima ela decide revogar as medidas, ela solicita, né, do juiz a revogação dessas medidas, porque essas medidas elas duram até
até o momento, né, em que se encerre esse ciclo de violência. Então, a medida protetiva ela é eficaz para isso, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Então, quando ela não se sente mais com risco, né, contra a sua integridade, ela pode solicitar as medidas protetivas, e isso é bem comum, inclusive. E como existe ali toda uma dependência emocional, né, muitas vezes são ex-casais que resolvem reatar o relacionamento mesmo após o ciclo de violência, é realizado toda uma assistência, né, psicológica, de orientação a essa vítima antes de que ela afirme ali o seu convencimento de que ela deseja revogar, mas que muitas vezes elas decidem então pela revogação. E aí, nesse caso, o juiz ele dá baixa naquele processo, né, naquele pedido, e as medidas elas são revogadas. Mas é importante nós salientarmos aqui que um pedido de medida protetiva não se confunde com uma ação penal pelo delito do qual o autor ali, o agressor, ele possa ter cometido, certo? Então, atualmente, as ações penais a gente chama de ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Que é uma ação penal do qual o Ministério Público tem a legitimidade de promover. Então, independente da vontade da vítima de prosseguir com a medida protetiva ou não, o Ministério Público reconhecendo, né, tendo informação ali de posse do inquérito policial, do registro de boletim de ocorrência, de peças informativas, se ele entender que houve a ocorrência de um crime, ele é o fiscal da lei. Então, ele promove a ação penal através do oferecimento de denúncia e o processo judicial criminal corre independente da vontade da vítima, tá? Então, é importante nós salientarmos isso, né? Deixarmos bem claro ao público que nos escuta que uma medida protetiva tem uma natureza jurídica diferente de uma ação penal. Então, possa ser que mesmo a vítima fazendo ali o registro da ocorrência e decida revogar as medidas, a ação penal ainda pode prosseguir. A medida protetiva, ela tem um prazo? Atualmente não se estipula um prazo, né, determinado. O que se tem do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é pacificado, e também na própria Lei Maria da Penha, é que as medidas protetivas elas vão vigorar até persistir risco à integridade psicofísica da vítima. Então, elas podem durar por pouco tempo ou podem durar por mais tempo, se existe ali um histórico de violência confirmado, se existe um ciclo de violência que se perpetua pelo tempo, né, um histórico muitas vezes de descumprimento de medida. Então, atualmente, o entendimento que é estabelecido é que não existe um prazo determinado, mas ele vai vigorar até o juiz verificar que ainda existe risco para a vítima. E quando vocês já devem ter lidado com isso no juizado, mas quando a mulher utiliza a Lei Maria da Penha de forma errônea, né? Sem, de fato, a outra parte ter lhe agredido e usando como moeda de troca ou como barganha a medida protetiva a seu favor. E, de fato, essa violência não ocorreu. Dentro do âmbito de um processo de medida protetiva, existe também o contraditório, certo? Que é um princípio que vigora dentro do devido processo legal no país, né? Algo que está ali escrito na nossa Constituição Federal, então, independente qual seja o contexto ou motivo, ele precisa ser observado, né, pelo juiz. Então, nesses casos, é importante, então, que o autor, né, se a pessoa está sendo processada dentro de um pedido de medida protetiva, reúna, né, todas as provas cabíveis e possa, então, comprovar que, de fato, houve ali uma banalização, digamos assim, o uso incorreto, né, a utilização incorreta da Lei Maria da Penha. Mas é importante eu salientar aqui que, na maioria dos casos, não é o que ocorre, né? Atualmente, quando muitas vezes o réu ele era absolvido dentro de um processo de violência doméstica por insuficiência de provas, por fragilidade ali das peças que estavam no processo, né? Porque a gente chama de indúbio pro réu, na dúvida
o juiz ele deve proferir ali uma decisão em favor do réu, às vezes a vítima ela chegava a ser processada por denunciação caluniosa. Sim. E hoje nós temos uma atuação muito mais singela em relação a isso, por cuidado, né, de evitar a revitimização dessa mulher. Então é importante nós frisarmos isso. O número de casos que nós temos em que é utilizado de forma incorreta a Lei Maria da Penha é muito baixo. Geralmente os casos que são noticiados, de fato, de certo modo, a vítima ela sofreu violência, né, de alguma maneira, seja ela psicológica, moral, patrimonial, física. É muito raro nós encontrarmos, né? Mas o Estado, nesses casos, ele pode, né, o Ministério Público, munido ali de informações de uma denunciação de fato caluniosa, ele pode, então, buscar ali mecanismos, né, de investigação. Perfeito. Para que não se use a lei, né, que é tão importante, para aquelas que realmente precisam, das que, mesmo na sua minoria, acabam utilizando a lei de forma incorreta, né, e trazendo a injustiça ao que a gente sabe que mesmo menor, mas a produção da lei para que de fato ela tenha o seu cunho, né, final pela violência doméstica e não utilizando de outra forma que não para que ela foi criada, né. Então a Lei Maria da Penha ela trata da reincidência de agressores. Como que se dá essas medidas no caso daqueles que reincidem na mesma violência não com as mesmas mulheres, né? Mas outras mulheres aí se tornam um reincidente, né? Um agressor reincidente. Como é que se lida com isso? Os reincidentes, né, dentro do âmbito de violência doméstica contra a mulher e até mesmo dentro do processo criminal, né, no processo penal, eles podem receber penas mais gravosas, né? Então o juiz ele pode agravar a pena daquele agressor por conta da reincidência, né, que é uma reincidência específica, então ele é tratado para a justiça de uma maneira diferenciada, né, no momento que o juiz ele irá então realizar a dosagem, né, a dosimetria da sua pena. Além também do encaminhamento desse indivíduo a programas de reabilitação e reeducação, que são também realizados diariamente, né, e rotineiramente pelos juizados especializados. Perfeito. E a gente viu aqui os desafios na aplicação, que é justamente a subnotificação, não denunciam, né, por vários motivos. A estrutura que é insuficiente, a gente sabe que é sempre insuficiente, né, pela a quantidade de mulheres, né, e as equipes que são necessárias, a resistência cultural em reconhecer que há não só um tipo, mas vários, né, 5 tipos de violência doméstica até o momento, né, a retirada da denúncia, que ela retira, mas sabendo que a medida é retirada, mas a ação penal continua se houver provas, e a questão da reincidência, que é justamente o enfrentamento de penas mais graves, né, e programas de reeducação para esses agressores, né, que insistem em burlar a lei, né, e tratar as mulheres com a violência doméstica daquelas que a gente já constatou. Há algum trabalho de integração entre os juizados especializados e outros órgãos, como o Ministério Público ou a Defensoria, para fortalecer a aplicação dessa lei? Com certeza, Ednilza. Inclusive, é um dos princípios, né, que estão esculpidos na Lei Maria da Penha. É a criação dessa rede de apoio. E a rede de apoio, ela se enquadra dentro da atividade, né, do exercício ali das funções de todos os órgãos que atuam perante o Poder Judiciário e também contando com o auxílio, né, ao exercício ali das atividades do Poder Executivo e também Legislativo. Então, é uma rede que só funciona com o auxílio de todos esses órgãos. Então, existe ali o Poder Judiciário, que é apenas uma ponta da atuação no combate à violência doméstica e familiar. Existe fortalecimento também, né, a necessidade do fortalecimento desse trabalho conjunto, a muitas mãos do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado, das secretarias estaduais e municipais, da Polícia Civil e da Polícia Militar.
né, que é quem está nas ruas realizando as prisões desses agressores, realizando a proteção das vítimas, né, de violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela só funciona, toda essa rede de apoio só funciona com a atuação conjunta de todos esses órgãos. Sim. E aí, quando a gente fala da lei, a gente viu casos atuais, né, de agressão física, né, latente, né, e até um tanto assustador, né, de relacionamentos que trataram a sua companheira, né, como um objeto, né, algo que possa ser descartado. E o nosso papel, né, como sociedade, eu queria que você deixasse uma mensagem, estando, né, como assessora em um juizado especializado que convive todo dia, né, com casos referentes a todos esses tipos de violência doméstica, mas também vê a realidade, né, da dificuldade da denúncia ou do apoio dessa mulher. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que estão enfrentando a violência doméstica e para a sociedade em geral, também no contexto da nossa comunidade, né, a comunidade cristã, né, e daqueles que estão nos ouvindo, né, nesse programa? A minha mensagem, Denilson, é de esperança, né? Primeiramente de esperança. E confortar você que está nos assistindo. E se você está sofrendo algum tipo de violência, do qual nós tratamos aqui nesse programa, que você tenha coragem suficiente para denunciar, a força suficiente para denunciar e dizer que existe toda uma rede de apoio, né, de assistência preparada e capacitada para lhe auxiliar. Seja qual for ali a sua situação. Então, o Estado ele está preparado, né, através de todos esses mecanismos para lhe auxiliar, né, nesse processo que é muito doloroso, que é muito difícil, que envolve ali relações de sonhos que foram deixados para trás, de uma dependência econômica, né, de emoções, de sentimentos que foram frustrados. Então, é uma situação muito delicada, né? É uma temática muito delicada. Sim. Nós, como mulheres, né, nós podemos dizer isso, né? Eu não posso nem imaginar viver algo como algumas dessas mulheres já viveram. Sim. Mas, então, a minha mensagem é de esperança, de fortalecimento, né, de encorajamento a você e dizer que muitas vezes uma violência ela começa nas mínimas coisas, né? A violência psicológica ela nunca vai acontecer a partir de uma agressão física. São sinais que vão ser dados no dia a dia, né, na rotina, um xingamento, uma agressão verbal, uma manipulação emocional, até se culminar, né, em último grau até a violência física, que ao meu ver, é o ápice do nível de violência, né, da graduação de violência. Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Já retorno para os agradecimentos finais, mas nesse momento eu queria compartilhar uma reflexão baseada em Isaías 1:17, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, façam justiça aos órfãos e defendam a causa das viúvas. Esse versículo nos chama a sermos instrumentos de justiça e de compaixão, especialmente para aqueles que sofrem opressão, como as mulheres que são vítimas, né, da violência doméstica. E assim como a gente lê aqui que Deus defende os vulneráveis, somos chamados a agir com amor, com coragem, protegendo e apoiando de fato quem precisa. E a lei é um reflexo desse chamado, oferecendo justiça e esperança às vítimas, e somos instrumentos de justiça nessa terra. Que possamos, como sociedade, como comunidade, como cristãos, nos inspirar no exemplo e no amor maior que vem de Deus, promovendo um mundo de respeito e de amor ao próximo, de cuidado com as mulheres, com as crianças, com as famílias, para que de fato haja o apoio e a diminuição dessa violência. Que Deus nos dê sabedoria e força para lutar contra a violência, qualquer tipo de violência,
e acolher aqueles que mais precisam. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi uma grande satisfação e alegria tê-la aqui. E a você que nos assiste, até a próxima edição do Direito no Dia a Dia. E não esqueça, é muito importante que você curta, compartilhe e divulgue a Constante TV. Até mais!